Bom dia, boa tarde, boa noite, família UniCV. Estamos iniciando mais um UniCV em Rede, o podcast do Universo UniCV que fala com pessoas que fazem a diferença. Empreendedores, profissionais, pessoas que têm uma carreira consolidada, pessoas em que a gente pode pegar a história de vida e olhar um pouquinho de insights, ideias, enfim, tentar extrair da história dessas pessoas coisas que possam ser relevantes para vocês. Quero reforçar antes de apresentar a nossa convidada mais que especial, ela que é minha amiga, uma pessoa que eu considero muito, mas que é uma baita profissional. Antes de apresentá-la e deixar ela falar, sempre reforçando, gente, o nosso podcast UniCV em Rede, ele é transmitido pela Rádio Oficial UniCV. Então você que está nos ouvindo aí através da Rádio Oficial UniCV, do nosso site oficial, seja muito bem-vindo. Mas se você quer conhecer a gente, ver os nossos rostinhos aí, pode ir até o canal do YouTube, onde através do canal oficial da UniCV no YouTube, nós temos esse podcast transmitido com imagem e gravado. E não só este, mas todos os outros podcasts do programa UniCV em Rede. Quem tem nos acompanhado aí nas últimas edições, tem percebido que a gente está fazendo uma edição especial aqui, né? A gente vem muito sempre falando com pessoas da rede UniCV, pessoas de fora da UniCV, e a gente está olhando um pouquinho para a nossa casa, aqui para dentro, e trazendo convidados, pessoas que são relevantes para a nossa instituição e pessoas que têm uma história muito bacana para contar para a gente. E hoje nós vamos receber com muito prazer aqui uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, uma profissional que tem uma admiração muito grande. Seja bem-vinda, Carol, Ana Carolina Carvalho, mais conhecida como Carol para os íntimos e os não tão íntimos também. Seja bem-vinda, Carol, o microfone é seu. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, contar um pouquinho da minha história aí. Tá nervosa? Um pouquinho, né? Fica As tenso, câmeras, mas tô tranquila. fique em paz. Falar de mim, né? Falar de Tranquilo. você. Carol, hoje você realmente é a pessoa que a gente quer conhecer um pouquinho mais, né? Claro que hoje, com a tua atuação como supervisora regional, são quantos anos de UniCV já? Vou completar agora 6 anos. 6 anos de UniCV, eu sei da tua trajetória, a gente vai falar dela. Mas mais do que falar da Carol atual, Carol de 34 anos, uma jovem que ainda tem muita lenha para queimar, muito caminho para percorrer, mas que já se destaca hoje como uma profissional consolidada. Mais do que essa Carol, eu queria voltar um pouquinho, né, lá atrás, eu sempre faço esse exercício, porque algumas pessoas que vêm aqui assistir o nosso programa, ou, perdão, as pessoas que vêm participar do nosso programa, eles acham que eles vão falar da carreira deles, do que Sim, ele faz. E aqui, Carol, a ideia é a gente voltar lá atrás e ver um pouquinho da tua criação, dos teus valores, de como foi o processo de construção para chegar até aqui. legal. Porque a gente tem muitos alunos nos escutando agora, muitos empreendedores, gestores de polo, que são pessoas que passam também por dificuldades, momentos e trajetórias que às vezes são similares à nossa. Isso, Carol, 34 anos, supervisora da UniCV, 34. mas não começou aqui, né, Carol? Não, Queria que você voltasse um pouquinho na tua história lá da Carol jovem, indo para o mercado de trabalho, como que aconteceu isso? legal. Bom, eu sou aqui de Maringá mesmo, né? É Nascida e vermelho? criada, nunca saí daqui. Acho minha cidade incrível. Comecei minha vida profissional, cara, com 16 anos, né? Nova, Nova. Sempre tive uma base familiar muito consolidada, graças a Deus, né? Então, o valor, né, o trabalho, a honestidade, base, trabalho, a gente tinha essa referência, né. sempre tive, O que sempre seus tenho pais até fazem, hoje. Carol? Cara, meu pai é motorista de caminhão, minha mãe Ah, trabalha na área estética, né, eles depiladores, trabalham até hoje? até hoje. Teu pai Meus pais são continua jovens, né, é, cara. Minha só mãe e meu pai foram pais muito jovens, com 14 anos minha mãe teve meu irmão e aos 17 ela me teve. Então meus pais têm 50 anos, né, 52 anos. são teus amigos de balada. Parceiros, exato. Legal. Então, assim, a gente sempre teve esse exemplo dentro de casa, né, da gente construir nossas coisas e trabalhar, Dá então valor. isso, mas sempre os estudos em primeiro lugar, né. Eu comecei a trabalhar com os 16 anos, mas o meu pai sempre me cobrando, meu pai e minha mãe me cobrando a questão de manter os Você estudos. conciliava as 2 Exato. coisas. Então, assim, a gente vai para o shopping, clássico shopping, Primeiro porque emprego, onde que eu vou? aonde Foi na eles nos multinacional, aceitam, né. vou no show. Que você Exato. fazia lá, Cara, Carol? trabalhava numa lanchonete estilo fast food, assim. Atendimento, É. toquinha na cabeça. Ralando muito, porque era sábado, domingo, feriado, sempre, desde os 16 Em anos. shopping tem isso, né. Eu trabalhei um tempo com shopping, não na parte de atendimento, mas eu trabalhei com uma época da minha vida com consultoria com loja de shopping, franquia. Sim, sim.
E o shopping é domingo a domingo, 10 às 10. Você meio que folga, mas você não tem o dia de folga certo. Às vezes é na quarta-feira a tua No meio folga. da semana, Por isso que isso. muito jovem vai pra lá, porque é o único que aguenta esse tranco, né, É, cara? Porque não é fácil não, né? não é fácil. E ainda tem o colégio, né, ainda estava terminando o colegial, então assim, Você tinha estudava questão. durante o dia ou à noite? Eu estudava de manhã, Estudava de manhã. é algo muito doido, assim, que meu pai e minha mãe nunca deixaram eu estudar à noite, né, eu fui estudar à noite, tipo, só na faculdade, assim. Só Meus lá na pais eram bem rígidos nesse ponto, assim. E a gente foi estudar à noite, mas depois que eu comecei a trabalhar, já tinha meus 18 anos que eu fui fazer faculdade, que eu fui pra noite. Mas sempre estudei de manhã. E aí no contraturno Isso, ia pro shopping. isso, trabalhar direto, quase. E aí, Carol, deixa eu imaginar então, uma Carol de 16 anos, que não estava fazendo faculdade ainda, tinha essa base familiar, valorizar o trabalho e tudo Sim, mais. E nem tudo são flores, eu imagino que seja um trabalho repetitivo, que às vezes era cansativo e que, assim, de uma maneira geral, você encarava como, obviamente, um trampolim, um temporário, você não pensava em não, fazer uma carreira naquilo ali. não. Mas eu sempre faço essa pergunta porque ela é importante. E eu vou contar minha história primeiro. Obviamente eu sei qual a minha remuneração hoje, né, mas daqui a 10, 15 anos você me perguntar assim: "Marco, quanto você ganhava em 2025?" Eu não vou lembrar, Sim, sim. mas se você me perguntar: "Qual foi o teu primeiro salário e qual foi a sensação que você teve no teu primeiro salário?" Eu me lembro. É, Você se lembra do teu? Não? lembro. Completamente, assim, eu acho que eu já tive uma maturidade muito jovem já, de querer ter as minhas coisas e não codepender, né. E aí eu lembro quando eu recebi meu primeiro salário, assim, eu falei: "Eu vou Tô rica. tô rica". Mas assim, consegui ajudar meus pais, né, porque querendo ou O não. propósito era ajudar em casa ou também era: "Ó, o que você tá ganhando você pode utilizar para É, você"? assim, meus pais, na época, quando eu comecei a trabalhar, já nunca passei dificuldade, né. Hum. Graças a Deus, a gente sempre teve uma vida tranquila, mas também tivemos momentos barrentos e tal. Trabalhada. E aí, na época que eu comecei a trabalhar, meus pais falavam assim: "Não, o dinheiro se mantém", só que eu lembro quando eu recebi o primeiro salário, eu torrei tudo. E aí meu pai falou assim: "Não, você pode pagar alguma coisa". E aí eu paguei o consórcio da minha moto. Exato, cara, com 16 anos, meu pai já fez levou eu lá na Freeway fazer um consórcio. E aí, desde então, eu sempre faço as batalhas de conquistar as minhas coisas, Mas né. veja só, essa lição que ele te deu lá atrás, você Isso, carrega hoje pra até hoje. até hoje, de Isso, valorizar o que você tem e isso. de E de construir algo. E eu porque nada valorizo cai no também. céu, né, Não, nada cai do céu. não. E a gente não sabe o dia de amanhã, né. A gente tem que ter não falo que a gente também só tem que trabalhar pra isso. Claro, não, o dinheiro é consequência, imagina, pode ser hipócrita Mas de não, pensar que não é exato. importante. Mas eu sempre tento ter um pé no chão de entender que eu não sei o dia de amanhã, sabe. Perfeito. E aí então, Carol, trabalhando no shopping, Sim. eh, foi até o final do seu ensino médio, como foi? No shopping eu fiquei uns 8 meses e depois eu consegui uma oportunidade nem sei se existe isso ainda hoje, né, mas ainda numa locadora de videogames Tipo, e Blockbuster da vida, tipo assim? isso, era uma grande rede que tinha aqui em Maringá, Cara, se tiver tem hoje, eu até acho hoje. meio pra galera meio Só nostálgica, né. e mais games hoje em dia, né, Porque com o Netflix da vida aí, acabou com acabou. tudo, né. Então em 2017 ali 2017, Até os 17, jogos hoje, né, tá tudo as contas são todas online, né, pra você comprar os jogos e tal. e aí eu fui, meu irmão trabalhava já nessa locadora. 2017 já era 2007. ah, 7. É, Nossa, você pegou a época então que DVD, né, estava bombando os Blu-ray, na DVDs, época do Blu-ray. Blu-ray. Isso. E aí meu irmão trabalhava lá e eu tive a oportunidade de entrar com ele, e meu irmão e eu, a gente tem uma irmandade muito forte, Legal. a gente é pouca diferença de idades, então a gente é muito amigo. E a gente trabalhou junto por 2 anos quase, Na nessa locadora. locadora. Exato. Ele entrava, você saía ou vocês trabalhavam no mesmo Não, a turno? gente trabalhava no mesmo turno, mas em unidades diferentes. Entendi. Mas a gente trabalhava junto, estudava no mesmo colégio. Você gosta de cinema, gosta de filme, gosta de game? Eu amo jogos, amo ler, amo filmes. E ó, eu vou te perguntar, você já gostava antes ou você se apaixonou depois que entrou nesse universo? Cara, eu já gostava muito de games, porque eu e meu irmão, a gente tem uma idade muito próxima, então a gente jogava muito junto. Então já Videogame. então a gente era cliente dessa locadora como locadores de games e depois a gente se tornou funcionário, que foi o Fi sonho da e vida, né. ficava funcionário e meio cliente também, né, porque você tinha os acessos aos jogos, né. Sim, sim, a gente tinha que jogar antes, assistir antes, era muito bom. Ossos do ofício, né, vou ter que jogar esse jogo aí pra ver se ele é É, bom. bem isso, era Fazer bom por essa parte. e nesse estágio então, shopping, locadora, Isso. Carol termina o ensino médio, Entrou na faculdade. Exato. e aí já entrou direto, você já sabia o que você queria, como foi? Já, assim, eu confesso que na hora eu já entrei numa rede privada, né, então não prestei vestibular pra Tá. estadual, já fui direto por causa Presencial. E até presencial. na época nem se falava, Não, não. não, não, já entrei na privada e fui
pra já direto pro curso. Já sabia o que eu queria. Você é formado em quê, Eu sou Carol? formada em administração. Legal. Por mais que alguns já falam: "Ah, não sabia o que eu queria", eu falei: "Não, eu queria, sabia o que Você eu queria queria". administração. Porque Isso. eu sou também eu posso falar como, uma pessoa que estudou e se formou em administração, tinha muito isso mesmo, né: "Ah, não sabe o que Tinha. quer? Vai para administração", né. Educação física ou administração? Não, eu sabia o que eu queria. Sabia que você E não me arrependo, porque eu acho que é um curso muito versátil. eu também. Tem muitas opções, você pode ir pra várias áreas, financeira, comercial, marketing, qualquer área, a gente Tanto é tá que ele desmembrou hoje, né, pegando um parênteses da exato. tua história, né, o curso de administração é um curso que ele abriu para os tecnólogos a gestão comercial, gestão financeira, gestão de RH, justamente por ter uma abrangência muito É. grande. Antes da gente voltar para a história da Carol aqui, ela falar da relevância dos estudos dela para a carreira dela, queria só reforçar, gente, nós estamos sendo transmitido aqui em 2 canais, Rádio UniCV, rádio oficial do Centro Universitário Cidade Verde. Você que está nos escutando aí na rádio através do nosso site oficial, seja muito bem-vindo ao podcast UniCV em Rede. E para você que está nos vendo no YouTube através das imagens, estamos aqui, eu e a Carol. E além deste programa que vocês estão acompanhando aqui no YouTube, nós temos todo o nosso acervo do podcast UniCV em Rede e dos demais podcasts do universo UniCV. Mas, Carol, retomando então, passa-se esse estágio desses primeiros empregos, Carol Sim. vem para um momento de entender já que o que queria, já sabia que era administração. Sim. E aqui eu vou fazer uma provocação, Carol. Uhum. Você trabalhou na locadora, era apaixonada por filmes, por games e tal. Sim. Você gostaria de estar trabalhando na locadora até hoje, fazendo o que você fazia e não ter tido a oportunidade de estudar e de fazer uma carreira? Não. Por mais que a paixão fosse enorme? Não, acho que não, porque aquele momento foi muito, assim, ele Do momento. sim, do momento, mas trouxe muita maturidade e experiência de atender pessoas, de viver aquela parte, mas não voltaria talvez dessa Por que que eu te pergunto isso, Carol? Porque muitas pessoas no primeiro emprego ou nesses momentos acabam falando: "Bom, não preciso estudar, já sim, estou com o meu emprego, já gosto, já venho e tal". Só que, existem algumas posições, e a maioria delas, em qualquer área na verdade, se você não buscar um conhecimento, se você não for estudar, você não vai sair do lugar onde você está. exato. E talvez aquilo que era uma coisa boa, um hobby ou algo que para aquele momento era importante, hoje talvez já estaria sendo um peso, você não teria conseguido progredir a sua carreira e hoje se tornar uma executiva Sim, de mercado e tudo mais. Então assim, muitos alunos, muitos jovens, quando eles entram nessa fase de escolher a sua carreira, acabam, patinando um pouquinho. Você foi muito assertiva com relação à sua carreira, sabia o que queria, não se arrepende e de fato acertou. Mas tem muita gente que acaba tendo que construir esse caminho de uma maneira um pouco diferente. sim, sim. A partir do momento que você começa a estudar, você já migra para outra área, já pensando no mercado de trabalho que vai ser complementar a tua área de educação, ou você continua ainda na É. locadora? Quando eu estava lá, e aí aquele negócio de trabalhar finais de semana, que continua a mesma vida de Uhum. shopping, né, porque é a mesma abria domingo a domingo, a gente trabalhava direto com uma folga na semana. Eu comecei eu cheguei a um ponto de: "Cara, eu preciso ou eu foco na minha faculdade", porque eu não estava tendo energia e foco, né, eu não conseguia dar 100% em nenhum dos 2. E quem me conhece sabe que eu gosto de dar, assim, mais de 100% nas coisas que eu Carol é faço. dedicada, Carol, ela entra de cabeça. Exato. E aí eu falei meu pai eu lembro que meu pai me via estudando na madrugada, porque eram os horários ali que eu tinha, e aí ele falou: "Ó, preciso que você escolha, ou você vai trabalhar ou você vai estudar". E ele falou: "Eu prefiro que você vai estudar". E Já aí eu tinha o viés da exato. família te ajudar a tomar E aí eu saí no meu trabalho, super tranquilo, meu ex-chefe foi super parceiro foi comigo ali. tranquilo esse momento. Exato, ele entendeu essa transição da minha vida, e eu fiquei Focou na faculdade, isso, fiquei só faculdade, sem eu trabalhar. fiquei um período ali, né, do recebimento, porque querendo ou não ainda eu tinha todo um custo do Era da uma jovem e exato. tal, estava E aí eu fiquei só na parte de estágio por um período, mas foi bem curto, porque eu não conseguia uhum. eu gostava da rotina do trabalho, enfim, mas eu voltei aí eu fui para uma área mais administrativa, porque eu precisava ir para minha área, né, ser auxiliar administrativo, E entender aí nunca a mais rotina. saiu. Não. E aí eu fui para uma área mais do contas a pagar ali, né, um financeiro da vida, Financeiro. numa empresa de pneus aqui em Maringá também, que tinha uma empresa muito grande. E foi porque você queria ir para a área financeira ou porque era o que aparecia? Não, foi o que apareceu na minha área naquele momento. Foi bom, não é muito Claro, meu claro, perfil, claro. porque eu sou uma pessoa muito dinâmica, muito assim, Sim, não sim. tenho muito esse perfil de financeiro, mas foi muito legal a experiência. Porque você acaba convivendo com processos, né, Isso. porque assim, ó, eu vou fazer um parênteses, eu venho de uma família de engenheiros, meu pai é engenheiro, minha irmã é engenheira, meus tios são engenheiros, eu sempre achei que ia ser engenheiro, minha vida inteira. Uhum. E eu fui me descobrir
fui fazer administração, me formei em marketing, fiz meu mestrado em marketing, hoje eu acho que eu tenho mais propensão a ser professor, muito mais do que ser engenheiro, e eu não atuo como professor. Eh, e quando a gente olha para isso, e eu sou como você, eu sou uma pessoa expansiva, eu sou uma pessoa que gosta de falar, Sim. disruptiva e tal. Assim como eu acho que a gente tem uma sinergia de características. Uhum. Mas, em alguns momentos da minha vida, ter o contato com engenheiros, que são processos, quadradinhos, tal, e eu trabalhei com financeiro também, Aham. minha primeira fase no meu primeiro emprego foi financeiro. Isso me ajuda hoje, Sim. porque por mais que eu não seja uma pessoa com essa característica, ter tido essas experiências, seja no núcleo familiar, seja trabalhando num departamento financeiro, me ajuda hoje a ser mais organizado, que são coisas que às vezes a gente tende a negligenciar por ser um perfil um Exato. pouquinho mais expansivo. Enriquece, né, eu acho. Enriquece. Tudo soma. Eu tenho uma consciência, assim, de todo lugar que eu trabalho, s suga tudo que você tem de conhecimento, independente se é sua área ou Você vai não, aprender, né. porque você não sabe o quanto isso vai agregar lá na frente. Então, o financeiro, na época que eu trabalhei, me trouxe processos, me trouxe rotina. Organização, Exato. Então, assim, são coisas que você traz até hoje. até hoje. Então hoje, se eu falasse: "Ah, vou migrar para a área financeira", Acho que não, não, mas assim, tá, mas foi importante. encararia até se precisasse, não sei, mas foi legal, o Ô momento que eu Carol, trabalhei. eu quero entrar para essa parte, da gente fazer a conexão com a tua realidade hoje. Aham. Você está com 34 anos, você é 34. uma jovem, você começou a trabalhar lá com 16, passou por esses períodos, fez tua faculdade, ali com seus 20 e poucos anos Sim. entrou para o mercado. E o seu perfil, você é alguém que serve muito, mas muito com espelho com o nosso aluno hoje. Eu vou pedir uma licença aqui para falar principalmente com os alunos da área de gestão, que é a tua Uhum. área, Uhum. administração, mas você é um modelo que ele tá muito próximo à realidade de muita gente, Hum. que é entrar como um auxiliar administrativo, seja na área financeira, como foi o seu caso, seja na área de RH, na área que for, e galgar posições, construir carreira. Sim, sim. Pra mim esse aqui é o ápice, tá, gente, da nossa conversa aqui com a Carol, porque para mim você é um exemplo eh, de carreira, de desenvolvimento de carreira. Sim. E eu queria que você falasse como foi para você, porque a gente vem bem realmente do mercado. O mercado contrata auxiliar, que vira assistente, que tem que passar para analista, depois vai para supervisão, vira uma gerente, chega num cargo de liderança, gestão, e é o que você faz hoje. Você passou por esse trampolim. E mais do que falar assim, eu passei por isso em determinado tempo, depois de tanto tempo eu fui para cá. Mas o que que você enxerga que foram os principais desafios para conseguir essas mudanças Uhum. e, principalmente, o que que fez você alcançar isso? Porque se eu pensar, em outra pessoa que aceitou uma vaga de auxiliar financeiro no mesmo tempo que você teve lá na empresa que você trabalhou e talvez olhar para a carreira dela, ela não vai estar aqui onde a Carol está. Talvez ela flutuando aqui Sim. numa fase mais comum. Como você rompeu essa barreira para chegar numa posição de liderança que você tem hoje, de liderar polo, ser uma referência técnica, referência de postura? Uhum. Como você fez isso, não só no UniCV, mas antes, Sim. desafios e principais valores que você. É. Quando eu saio dessa área, né, e uma empresa antes, né, até de eu vir pra UniCV, foi onde eu vi que assim, é quando a gente sai da bolha, né, que a gente entende que a gente não precisa ser aquilo para o resto da vida. Que eu acho que é a dificuldade de muitas pessoas, principalmente não tô levando, mas assim, a gente mulher que tem a questão do filhos e tudo mais, E é difícil. que é muito complicado, mas assim, também a gente não pode se calçar nisso, sabe. Se travar ou se Nunca, limitar, né. não. E aí quando eu vi que o mercado ele é abrangente e quando a gente encontra empresas que a gente tem sinergia com o projeto, que a gente tem sinergia com o que a Os gente valores, né. exato, que isso tem que estar muito Porque coerente, você tem que né. estar onde você está atuando tem que Exato. fazer sinergia com É, isso. porque assim, não adianta você estar numa empresa que ela te paga, sei lá, muito bem, mas às vezes, não é o teu valor e você não vai dar 100%. E aí você vai trabalhar, você Você vai não ser está muito mediano. feliz, você não está legal, você Exato. começa a Você avacalhar não tem ali. energia. E aí quando eu encontro empresa que, né, eu trabalhei, que eu vi que eu poderia crescer, eu via grandes referências de mulheres principalmente, né, Legal. executivas ali, que estavam ali liderando pessoas, eu falei: "Cara, eu quero isso pra mim. Eu quero ser isso". E aí quando você vê isso, eu falo: "Mas eu não posso me calçar nisso, então eu preciso fazer o quê? Desenvolver", né? E aí você comentou algo que é um gancho para falar de 2 coisas, você falou da questão da mulher como Isso. liderança, Sim. e aqui eu não vou
colocar uma cortina sobre isso. A gente sabe que existe uma dificuldade por muitas questões, a questão às ve engravida, a questão com os filhos, e é uma decisão que a mulher tem que ter, claro que vai ter todo o contexto do núcleo familiar. E você passou por isso. Eu Passei. sei que você é mãe, conheço sua filha, a Helena, uma graça, uma menina de ouro. E como foi para você passar por esse processo de ser mãe e conciliar a carreira? E se você, de fato entende que há essa dificuldade maior para as mulheres. E aí um outro ponto, se a tua família, a Helena, qual é o impacto delas na tua carreira? É, É o teu propósito? É o teu porquê? sim. Quando eu fui mãe aos 28, né, então já era não é Já tão estava no jovem. mercado, já Já, estava a já tinha me carreira formando. formado, já estava numa estrutura, né, tenho um parceiro muito bacana ao meu lado, e aí eu encontrei, aí eu tive ela, eu falei: "E agora?". Será que Porque vou voltar para o assim zero, vou manter, porque não vou mais? eu tenho a noção que para a empresa também é complicado, porque é uma pessoa que vai ficar 6 meses aí no mínimo fora, depois tem uma criança pequena, tem toda uma questão, tem a questão da pressão, porque você tem uma filha e você: "Ai, vai deixar na escola, vou poder trabalhar". Isso é uma coisa que eu sempre falo para qualquer pessoa, eu já falei isso até para você. Uhum. No sentido assim, quando eu fui mãe, eu sempre tive a convicção que eu não iria ser dona de casa, eu não ficaria em casa, porque eu não seria uma boa Sabia mãe. disso. Exato, eu não seria uma boa mãe se eu ficasse em casa. Não ia nem Não, ser eu seria uma saudável. boa mãe se eu estivesse trabalhando e não tô falando nem financeiramente prover coisas, mas Dando de eu exemplo. poder dar minha energia a mais, né. E quando eu me tornei mãe e eu tive ela e deixei na escola muito novinha, eu Dói falava ali assim: no "Meu Deus, o que coração, que eu tô porque fazendo? Meu Deus, tô deixando minha filha", tipo, ela tinha 5 meses. E aí eu falei: "Não, cara, eu é isso, meu propósito é esse". E aí quando eu entrei, voltei para trabalhar, há dificuldades. Há outros olhares que as pessoas quando olham você retorna também, e já sem outra posição, outra pessoa que talvez no está na meu tua lugar, posição. tem toda uma questão, às vezes muda, né, 6 meses Isso foi antes de empresa você ver, né, lá antes, atrás. foi uma empresa antes que eu de entrar na UniCV, e aí onde eu entendi que naquele momento pra você ver como que as coisas funcionam, né, eu tive ela, voltei e senti que já não era mais essa energia. A empresa não Já não nada estava contra a conectado. empresa era ótima, só que eu já senti que não era mais a e eu decidi sair. E aí quando foi bem, né, já entrando no contexto de entrar aqui, eu com uma filha de 10 meses. E aí eu ia fazer entrevistas, eu via as pessoas me negando no olhar, né. "Ah, mas Você tem quantos anos?". filhos? Quanto 10 meses. A vai pessoa dar falava: trabalho, né. "Ah, vai faltar, não sei o quê". E eu falava: "Meu Deus". E aí eu tive a oportunidade de entrar na UniCV nesse momento, né, era a UniFCV ainda, quando eu entrei. Mas acho que Exato. vale um contexto aqui, pessoal, quem é mais novo aí, nós temos 20 anos de história, FCV, UniFCV e agora UniCV, né, Exato. então viveu esse E momento. eu tive essa oportunidade, foi me dada essa oportunidade de Que estar aqui legal. com ela muito nova, né, 10 meses, enfim, Você se lembra quando a gente conversou a primeira vez? lembro. Eu tenho nessa edição especial que a gente está fazendo com as pessoas aqui internas, eu sempre pergunto disso, porque com todo mundo eu tenho alguma conexão. E eu me lembro da nossa primeira reunião e eu vi a Carol, você veio, você já estava aqui antes de mim, eu cheguei depois, e a Carol ali e me falaram assim: "Ó, a Carol entende tudo da UniCB. Fala com ela que ela vai saber de tudo e os polos, ela é o suporte, ela é tudo". E eu fui, eu senti, e a Carol assim na defensiva, estava tendo uma mudança muito grande, né, uma Exato. profissionalização toda, Transição, né. a transição aqui da UniCV, no centro universitário, e aquilo assustou, mas de alguma forma, desde sempre, isso é um mérito completo teu lá atrás, Uhum. você sempre foi a referência. Mas porque você falou algo no começo aqui da nossa conversa, você falou assim: "Eu quando eu pego alguma coisa eu caio de cabeça, eu entro, eu vou até o fundo, eu não consigo eu não me permito fazer menos do que Sim, isso". exato. E eu acho que isso aí foi teu grande valor. E eu me lembro que eu não me lembro qual era a função que você tinha na época, você já era formada, você estava como assistente, auxiliar, eu não me lembro o que era. E ali já existia o diamante da UniCV, né, de olhar e falar assim: "Bom, a Carol aqui dentro pode ser algo muito, muito relevante". Sim. E aí a história contou, né, talvez a gente tenha um podcast para contar só a tua história. Auxiliar, assistente, vira supervisão, passa a ter desafios da gestão de RH, gestão de pessoas. E aí eu entro para o meu último tópico contigo, Carol, para a gente meio que entrar para finalização. Uhum. Primeiro, nesse meio do caminho você começa a fazer pós-graduações, eu sei que você é ávida por treinamentos, por participar de eventos, por fazer leitura de livros que vão te agregar. Uhum. Como essa parte do mais do que só educação formal, mas o conhecimento Sim. foi importante para, aí sim, a tua escalada, porque daí a gente trouxe você aqui
traz para a gente trouxe não, a nossa história, né, a gente foi conduzido até você chegar ao UniCV, e aí agora vem, dentro de um centro universitário, uma pessoa que cai de cabeça, que se entrega, que vai para a educação, que começa a se profissionalizar, fazer pós-graduação, buscar cursos, se formar como líder, você começa a fazer isso, vai tendo as dificuldades aqui, e eu acho que tem um grande mérito teu. Você se torna uma grande gestora de pessoas. Mais do que uma administradora de empresas, mais do que uma excelente profissional tecnicamente, você se torna uma grande gestora de pessoas. Não sei se você encara dessa forma, mas é um feedback que eu trago para você. Uhum. Você acha que foi de fato isso? E como foi esse processo para você de se tornar essa gestora, de aprender errando às vezes e de chegar hoje e ser uma liderança, uma É. referência dentro da instituição? É como você falou, né, eu sempre quando eu entrei aqui, daí a gente já tem ter toda uma trajetória de carreira aqui dentro, eu aproveitei o quê? Daí vem a questão que eu falo, né, a gente absorver tudo que a empresa tem para nós. E a instituição, ela traz muitos benefícios para os colaboradores no sentido de bolsa, né, a gente poder se profissionalizar, estudar. E aí eu fui, já fiz a minha acho que eu tenho 3 pós por aqui. Então, assim, pra mim, eu falei: "Cara, eu preciso entender mais". Porque eu entrei aqui como auxiliar, de fato, de suporte, que é onde fez com que eu tivesse todo um conhecimento Trabalhava junto técnico. com o Reginaldo, né? Trabalhei com o Reginaldo. E Reginaldo vai aí vir pra cá, hein, vai tá o é. convite aí, vai vir fazer o programa com a E gente. aí eu fui, né, eu falei: "Cara, eu preciso entender como funciona", e fui pesquisando, fui fazendo as pós, mas além disso eu também sou muito curiosa, então, assim, eu queria entender como lidar com as pessoas, porque eu vou falar pra você, a maior dificuldade na hora de você estar à frente de uma equipe não é você o técnico. É, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, a única questão técnica que eu vou falar, que eu acho que é relevante para os polos e para os alunos que estão nos escutando, a Carol ela chegou a liderar aqui dentro, internamente, um time de cerca de 40 pessoas, de pessoas que estão full time aqui dentro, Sim. e isso não é fácil, né. Hoje a Carol ocupa uma outra posição de liderança de gestão com os polos, mas ela teve esse papel, e acho que foi uma baita escola, né, Carol? Muito, muito, muito de entender as diferenças, eu acho que essa é a mais interessante, entender que todo mundo tem objetivos diferentes, tem uma História base de vida. diferente, uma cultura diferente, entender que a gente tem que enquadrar tudo a mesma missão e a visão da empresa, mas ao mesmo tempo respeitando cada um, cada indivíduo, né. E aí pra mim foi uma baita escola de fato, entender, sabe, começar a Você ter esse feeling de lidar com pessoas, né. Fiz o melhor que eu pude, assim, eu sempre falo, a gente tem que dar o 100% do que a gente pode. o dar sempre o nosso melhor. Se vai ser o melhor cenário, E às vezes a gente não descobrir lá. atende a expectativa de todos, normal, vai acontecer, mas a gente tem que dar o máximo que a gente pode. E pra mim foi uma grande experiência, assim, e eu levo isso para o resto da minha vida, de todas as pessoas que passaram aí na minha gestão, de poder ter talvez ter mudado a Convivi vida de alguém. com muitas É, pessoas. E aí eu exato. entro para a minha última pergunta, Carol, que é realmente essa questão de mudar a vida das pessoas. Sim, O seu trabalho, mesmo que indiretamente ao longo dos últimos 6, 7 anos que está aqui no UniCV e trabalhando com educação, sim, impacta e gera muitas transformações na vida das pessoas. A gente fala que o mosquitinho da educação ele pica a gente e a gente consegue ter que transformar vidas, carreiras de pessoas, transformar, fazer pessoas mudarem de vida, realizar sonho, fazer uma disruptura na família de pessoas que realmente conseguem mudar o jogo. sim. Eh, não sei se você já parou para pensar nisso, do tamanho do impacto do teu trabalho, da tua vida, do teu dia, daquele dia que você fez algo que para você nem era tão especial, mas que fez uma diferença e que hoje uma pessoa que ela nem sabe, nem você sabe, mas aquilo fez uma diferença para ela estar hoje, talvez, posicionada no mercado. Eh, bom, se você encara a educação dessa forma, se você percebe a educação como uma agente transformadora de fato, de carreiras, de vidas, e também, óbvio, todos os colaboradores, pessoas que passaram por contigo aqui, eu acredito que mais de 100, 150 pessoas aqui dentro onde você vê, colegas nossos de trabalho, tiveram a oportunidade de trabalhar diretamente com você, não estou nem falando dos demais impactados. Sim, sim. Mas além deles, principalmente os alunos. O aluno, quando você tem uma decisão aqui dentro, quando você tem um olhar de falar: "Bom, deixa eu ajudar esse aluno, deixa eu olhar", ele não pode parar, eu não posso deixar esse aluno desistir. Exato. E eu sei que isso é latente em você, isso faz parte dos teus valores que você falou. Você enxerga dessa forma e como você vê o teu É. impacto. Toda a minha trajetória profissional, eu nunca tinha trabalhado na área da educação, né, então aqui foi o primeiro lugar e eu falo, espero ficar aqui por muito tempo, né, óbvio. Uhum. Mas assim, eu acho que a educação é uma área que a gente consegue mudar tantas coisas, né, mudar a gente,
porque eu acho que depois que a gente começa a trabalhar com educação, a gente vê o quanto a gente muda a vida das pessoas, e o quanto ela é apaixonante, né, no sentido de você ver uma pessoa que tá ralando para pagar um curso ali, porque aquele curso vai mudar a vida Quando ele cola o dela. grau, ele E aí estoura na eu colação de grau, né. eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falava quando eu tinha um time né, que eu fazia gestão de um time, e falo isso hoje para os meus gestores: "Se coloque no lugar do aluno". Empatia, né. Ponto. Eu acho É que isso é isso para aí. qualquer lugar que você trabalhe, que você atende. Se coloque no lugar. Como você gostaria de ser atendido? Como que você gostaria que aquela instituição atendesse você? Ponto. E aí, quando você se autoavalia como você queria ser atendido, ou como você queria aquele produto, ou como enfim, você vai ter uma outra visão. Isso tem muito a ver do relacionamento, né. Exato. A gente amar Empatia, eu acho que é como a nós mesmos, né. empatia. Carol, quero te agradecer muito por estar aqui com a gente. Obrigada. Você viu, você falou: "Tô nervosa", as câmeras passaram-se aí 30 minutos, a gente Verdade. nem percebe que o tempo Sim, passa. sim. Tua história é riquíssima, você sabe do respeito que eu tenho por você como profissional. A nossa amizade, eu posso, da minha parte, considerar uma amiga, uma pessoa que eu vou carregar para o resto da vida como amiga. Eu quero que você saiba o tamanho e a relevância que você tem, que talvez aquela menina que trabalhava na locadora ou lá no shopping, no lanchonete, talvez nem pensasse nisso. Hoje você é uma executiva do mercado, você é uma pessoa que faz a diferença, está entre as tops do Brasil no que faz, e que você continue fazendo isso e principalmente transformando vidas, a vida das pessoas. Sim. Hoje você tem atuado muito nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quero deixar aberto aqui o microfone para você mandar um abraço pro pessoal e de uma maneira bem breve aí a gente poder encerrar com a tua fala de Eu que despedir. agradeço, gente. Eu acho que é muito bacana de ter essa abertura de poder falar um pouquinho de quem somos nós, né? Porque eu acho que a gente é bem desde antes, né? Então, assim, eu agradecer o novo desafio, né? Agradecer aí, estamos juntos novamente aí, trabalhando novamente juntos aí há um mês e pouquinho nesse novo desafio, que é fazer a supervisão desses 2 estados. Estou muito feliz. Um abraço a todos os gestores. Você vai estar viajando para Viajo lá dia muito. 6 agora de abril, estarei indo para lá, para Cuiabá. Daí, então, assim, eu tô muito feliz, assim, de poder ter essa vivência, né, sair um pouquinho da bolha de estar aqui, enfim, pra Conhecer conseguir coisas novas. exato, Você que está nos vendo depois do dia 6 de abril, Carol já viajou, já já viajei. voltou, já deve ter ido de novo, pode ser que você esteja vendo daqui 1 ano, Ih, 2 anos, 3 anos. demora. Carol já deve ter viajado o Brasil, o mundo Viajei inteiro, bastante. quem sabe aí até nos polos Quem sabe? internacionais. Carol, muito obrigado a todos, Obrigada. obrigado pela paciência de todos vocês de nos escutarem, você que esteve conosco aqui na Rádio UniCV, a rádio oficial do Centro Universitário Cidade Verde, ou você que nos escutou também e nos viu aqui com imagens através do nosso canal do YouTube. Grande abraço para vocês, nos vemos na próxima com um novo convidado, novas histórias e novos insights. Um abraço, tchau, tchau.